graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, que venham compartilhar a palavra de Deus, o meu devocional, quero estar compartilhando com vocês. Mas primeiro de tudo, quero pedir a você que se inscreva, deixe seu like, curta, comenta e compartilha. E você estará me ajudando a semear a palavra de Deus. É uma semente que estamos plantando e Deus dará o crescimento. Há uma importância muito grande de todos os dias a gente tirar um tempo com o nosso Pai querido e amado, ler a sua palavra e conversar com Ele. Oração é uma conversa, que a gente possa buscar ao Senhor com mais intimidade a cada dia. Estar buscando a Ele e através da sua palavra aprendendo mais dEle. O livro que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá em Jeremias, capítulo 18, a partir do 1º até o versículo 4. Nós vamos estar meditando. E vai dizer assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Como eu sempre falo aqui, eu gosto muito de escrever e a minha Bíblia tem espaço para anotações. E isso ajuda demais no nosso devocional. E eu escrevi aqui assim, o Senhor Deus pode nos moldar e nos deixar parecidos com Ele, se deixarmos Ele trabalhar em nossa vida. O Senhor fará uma grande e poderosa obra em nossas vidas e através de nossas vidas. Aleluia. Irmãos e irmãs, a palavra diz que Jeremias ali ouve a palavra do Senhor, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então ele diz que foi à casa do oleiro e viu trabalhando com a roda, mas o vaso que estava na mão do oleiro, ali, ele se estragou nas mãos do oleiro e o oleiro refez o vaso, moldando outro vaso de acordo com a vontade. Quando a gente vê aqui esse trabalho de vaso de barro, a gente sabe que é uma roda que fica ali girando e ele vai sendo moldado, o vaso vai sendo moldado. E quando ele está ali moldando, na mão do oleiro, o vaso se estraga e o oleiro vai lá, amassa o barro de novo e refaz o vaso do jeito dele. Aleluia. E hoje quando a gente medita aqui na palavra, vamos trazer para o nosso lado espiritual. Nós temos que ser como vasos de barro nas mãos de Deus, para que Ele possa nos moldar e fazer segundo a vontade dEle. Como assim nós somos vasos e o Senhor quer nos moldar? Meu irmão, minha irmã, nós temos que deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Quando nós conhecemos a Cristo, nós temos uma natureza que precisa ser transformada pelo Senhor. E para isso acontecer, para que isso venha acontecer, essa mudança em nossas vidas, que o Senhor venha transformar o nosso ser, a gente tem que deixar Deus nos moldar, deixar parecido com Ele, com Cristo. E uma experiência maravilhosa, como eu sempre falo aqui, como gosto de testemunhar, que eu passei 5 anos na igreja sem transformação de vida, mas a partir do momento que eu comecei a ler a palavra, depois de muito tempo, infelizmente, eu entendi a importância do devocional diário com o Senhor, da oração de intimidade, trazendo Deus como Ele é o nosso Pai querido, que Ele sabe o que é melhor para nós. E ali eu comecei a buscar ao Senhor por transformação na minha vida, depois de 5 anos já na igreja. Comecei a ler a sua palavra e entendi que eu não posso viver sem todos os dias estar na presença do meu Pai querido e amado, em conversa com o Pai, perguntando a Ele se tudo que eu estou fazendo realmente está agradando, se tem algo em mim que não está agradando ao meu Pai. E buscando dentro da sua palavra instrução para a minha vida. E ali eu comecei a buscar a Deus e deixar Deus me moldar segundo a vontade dEle. Irmãos, é uma questão de renunciar a nós mesmos para que possamos buscar ao Senhor e deixar Deus fazer. A gente precisa querer e buscar que Deus nos transforme, e não só querer fazer aquilo que nós queremos, mas sim buscar a Deus
em intimidade com Ele, mais profundamente, quando fala descer a casa do oleiro, é buscar a Deus de todo o nosso coração e deixar Ele nos transformar, é deixar Ele falar conosco. E quando fala de falar conosco, às vezes talvez você esteja só orando, só falando com Deus, fala, tô orando e não escuto Deus. Mas nós temos que descer a casa do oleiro e temos que parar para ouvir o Mestre. Nós temos que parar para ouvir Deus, para que Ele venha ministrar os nossos corações. E como a gente vai ter sensibilidade para ouvir ao Senhor? Através da prática do jejum. Foi algo que transformou a minha vida espiritual, o meu ser. A partir do momento que eu comecei a buscar o Senhor dentro da sua palavra, com jejum e oração, conversa com o Pai, e através dessa prática, eu comecei a ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E ali Deus começou a ministrar ao meu coração a sua vontade. Mas nesta palavra nos fala, que existe também a dificuldade de ceder à direção de Deus, O povo aqui estava precisava ouvir Deus para ir fazer a vontade de Deus. E quando nós paramos para ouvir Deus, nós também temos que olhar, ouvir a sua direção e obedecer, Ouvir Deus e obedecer. Às vezes, talvez, você ou eu também, por muito tempo na minha vida, só estava ouvindo aquilo que queria ouvir. E quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Deus quer nos amadurecer a tal ponto de que Ele vai nos orientar e Ele vai falar conosco. E nós vamos falar assim, sim, Senhor, não é do meu jeito, é do seu jeito. Porque o jeito de Deus é melhor do que o nosso. E ali eu comecei a entender o que é ter um pai verdadeiramente. Porque pai e mãe é aquele que fala e às vezes nós como filhos não queremos ouvir. A gente não entende. Mas a partir do momento que nós buscamos ao Senhor de todo o coração e nas práticas espirituais, de estar buscando na sua palavra, em conversa de intimidade com o Pai, jejuando, matando a nossa carne, mas sim buscando ouvir Deus, nós temos que obedecer à direção de Deus, como para sermos filhos obedientes. Deus quer nos moldar segundo a vontade dEle. E a partir do momento que eu comecei a buscar ao Senhor por essa transformação, eu me pus nas mãos do Senhor, como um vaso de barro em tuas mãos. O Senhor me molde, faça como o Senhor quer. Me transforma, Senhor. E ali o Senhor começou a me dar mais paciência. E os frutos do Espírito foram aparecendo, Que a gente venha buscar o Senhor pelos frutos do Espírito. Pela paciência, pela bondade, pelo amor, Por todos os frutos que o Senhor quer que a gente venha dar. Mas não é do nosso jeito e não é fácil, irmãos e irmãs. Nós temos que buscar a transformação verdadeira do Senhor e temos que descer a casa do oleiro e deixar Deus fazer do jeito dele. Não é fácil. Renunciar à nossa carne, a tudo aquilo que nós achamos, não é fácil. Por isso a importância do jejum, porque Deus vai falar conosco, nós teremos sensibilidade e o Senhor vai nos moldar segundo a vontade dEle. E ali o Senhor foi trabalhando em minha vida. Hoje foi muito lindo o que o Espírito Santo ministrou enquanto eu estava limpando a minha casa. Fazia dias que eu olhava no meu banheiro que eu precisava lavar o cano que fica embaixo da pia, que é tipo uma sanfona. E ali junta sujeiras, E quando eu vim morar nessa casa, eu vi que precisava, mas fui fazendo as outras coisas. E então foi passando esse serviço, ficando de lado. Mas isso eu vinha olhando e falava, nossa, estou precisando limpar isso aqui. Mas nunca tirava tempo para limpar. E aquilo ali ficava me incomodando. E aí quando foi hoje, eu tirei um tempo com o Senhor. Eu falei, Deus, hoje eu vou ficar com o Senhor. E eu vou fazer um jejum e eu vou ficar aqui com o Senhor. E ali li a palavra, eu conversei com meu pai, porque oração é uma conversa. E depois fui fazer minhas coisas, Porque a gente é dona de casa, precisa estar fazendo as coisas.
E aí teve um momento que eu falei assim, eu acho que eu vou ler a palavra mais um pouquinho. Só que passei no meu banheiro e os meus olhos saltaram naquele cano lá. E aí eu falei, nossa, eu tenho que limpar esse cano. Tá horrível. Aí fiquei pensando, meu Deus, mas eu ia tirar agora um tempo para ler a Bíblia, o Senhor vai... Nesse momento eu estou falando com o Senhor. Mas só que aquela sujeirinha que estava lá estava me incomodando tanto que eu falei assim, não, Deus, eu vou limpar aqui bem rapidinho. Eu achando, né? Fui lá, joguei água sanitária, aí peguei uma escovinha de dente velha, sentei numa cadeira, né? E comecei a esfregar. E aquilo ali começou a dar trabalho, irmãos. Porque era uma sujeirinha toda naquele cano sanfonado. Então eu tinha que ficar esfregando ali cada dobrinha, sabe? Era uma faxina que eu tinha que fazer ali. E ali já me despertei, acabei me despertando e falei, quer saber, eu vou jogar logo um sabão nesse banheiro, eu vou limpar. E enquanto eu estava fazendo isso, foi lindo, porque Deus fala a todo momento. Basta a gente estar com os ouvidos atentos à voz do Senhor. E Deus falou comigo enquanto eu estava esfregando aquele cano, meu irmão, minha irmã. E Ele falou assim, olha, você está vendo a importância do jejum? Você não estava nem ligando para essa sujeira que estava aqui. Você viu que precisava, mas você estava adiando essa limpeza aqui. E agora você está aqui limpando, esfregando. E ali aquela limpeza que eu achei que seria rápida, me moveu para limpar mais ainda o banheiro. Limpei ali e demorou, viu? Porque foi cada pedacinho daquele cano. E ali Deus falou comigo sobre a importância do jejum. Ele ministrou meu coração e falou assim, tá vendo, Adriana? Tem dia que eu chamo você para fazer um jejum porque eu quero falar com você. E aí você fala, outro dia. Porque vem os pensamentos, meu irmão e minha irmã. No dia que você fala assim, hoje eu vou tirar tempo com Deus. Aí vai, não tira não, tempo com Deus, precisa não. Mas o meu espírito está me chamando, Deus está me chamando para tirar tempo com Ele. Mas aí os pensamentos do inimigo, porque é uma batalha na nossa mente, que às vezes você e eu não entende, por isso a gente tem que pedir a Deus discernimento dos pensamentos, porque Deus quer falar, Deus está chamando, e aí você fica na sua mente, hoje não precisa. Você fica pensando, tá na hora de eu buscar, ler a palavra, tá na hora de eu ouvir minha oração, aí vem aquele pensamento, não, depois você escuta. Esse pensamento não vem de Deus. O pensamento de Deus é aquele quando você sente, seu espírito sente assim aquela vontade de buscar a presença do Senhor, ou de estar ouvindo a sua palavra, de buscar ao Senhor, mas vem um pensamento que não provém de Deus, né? Do nosso inimigo das nossas almas, Satanás. Ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você jejue, ele não quer que você converse com seu pai, ele não quer que você faça nada que leve você para perto de Deus. E ali Deus ministrou meu coração sobre a importância do jejum. A minha casa eu limpo todo dia, varro, lavo uma louça, não passo pano todo dia, mas eu varro, organizo uma coisa, casa com muita gente, movimento, né? Mas tem o dia da faxina. E o que é a faxina espiritual? É o jejum. Há uma importância muito grande da gente fazer jejum, porque Deus quer falar. Tem que descer para Deus falar, tem que parar tudo para ouvir Deus. Descer a casa do oleiro é parar e ouvir ao mestre. Não é só ficar orando, falando e cadê? Como é que você vai ouvir Deus? Não, você tem que silenciar tudo que está à sua volta. Você tirar um momento e ouvir ao Senhor. Você dizer, hoje eu vou consagrar o meu dia ao Senhor. Eu vou ouvir a voz do Senhor. E eu vou tirar tempo com Deus, fazer um jejum, né? Senhor, hoje eu não vou tomar café da manhã, a partir das 8 da manhã até as 11 horas da manhã, até o meio-dia, Senhor, eu não vou comer, vou beber água, ou não vou beber água, não vou nem comer, mas você tem que determinar ali. E, Senhor, esse tempo vai ser para o Senhor. Ali eu vou ler a Bíblia, ali eu vou ouvir louvores, né? Que toda hora você não vai estar com a Bíblia, você vai conversar com seu pai, porque a oração é uma conversa, você vai ler a Bíblia, aí você vai fazer suas coisas, né? É bom que esse dia você esteja em casa, né? Não saia para a rua, mas se for um dia que você está de folga, que você está em casa, você vai ouvindo louvor, né? Aí vou lavar minha louça,
estou em jejum, em consagração, mas aí eu já vou, boto um louvor, ou eu boto um vídeo que ensina a palavra de Deus, um ensino que fale da palavra de Deus. Eu não vou ficar em redes sociais, eu não vou ficar, só se eu tiver alguma coisa no WhatsApp que seja uma coisa de trabalho, alguma coisa que seja realmente necessária. Mas aquele momento é consagrado a Deus. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou botar hinos para me ouvir a voz de Deus, eu vou conversar com o Pai, eu vou ler a Bíblia, eu vou tirar aquele tempo para Deus. Talvez não seja na mesma hora, no mesmo momento que você venha sentir ou ouvir a voz de Deus. Mas é lindo porque às vezes você não sente na hora, às vezes você sente. É algo maravilhoso, irmãos. Mas a questão é buscar, é descer na presença do Senhor. Porque Deus quer falar. E há uma importância muito grande da nossa vida espiritual como cristãos. Ler a Bíblia todos os dias, conversar com o nosso Pai todos os dias e fazer um jejum, pelo menos uma vez na semana. Como uma faxina que você faz na sua casa uma vez na semana. E ali existem coisas no reino espiritual que nós não enxergamos. Eu fazia dias, então eu não estava nem aí com aquela sujeira que estava ali, então eu não estava enxergando. Mas enquanto eu estava ali, o Espírito Santo estava ministrando. Olha, minha filha, a importância do jejum. Você não estava nem ligando para isso, mas eu queria te mostrar algo que você não estava vendo. Eu queria falar com você, mas você estava ocupada demais, com tantas coisas. Muitas coisas ao seu redor, porque muitas são as coisas ao nosso redor, né? É incrível quando você pega para fazer algo para Deus, para você ler a Bíblia, para você orar. Parece que tudo acontece. Hoje mesmo eu estou aqui gravando essa palavra, mas eu estou gravando e parando a todo momento, porque a rua está fazendo barulho. Passa um carro, Davi que eu tinha botado para dormir já acordou, tá ali esperando. E eu falei, filho, fica aí quietinho para a mamãe gravar essa palavra. Meu esposo chegou, fez barulho na porta, eu tive que parar. Passou um carro de som bem alto, eu tive que parar. Sabe, tudo para impedir de eu estar aqui. Os impedimentos são grandes, meus irmãos e minhas irmãs, mas que nós viemos vencer no nome do Senhor Jesus. Né? Maior é o nosso Deus, que nós possamos buscá-lo a Ele de todo o nosso coração, que a gente venha descer a casa do oleiro e deixar Ele nos transformar. E foi isso que eu fiz. E é isso que eu sempre faço. Senhor, me perdoa se eu estou errando. Talvez eu esteja fazendo algo que não está agradando ao Senhor. E ali Deus foi ministrando, e durante toda essa transformação que o Senhor foi fazendo em mim e ainda faz, né? Deus foi me moldando segundo a vontade dEle, tirando todo sentimento que não agrada ao Senhor, né? Talvez o orgulho, a falta de perdão. E ali Deus foi me moldando, Deus foi me mostrando com cada um dos seus filhos. Por isso a importância da intimidade com Deus, porque Deus vai nos moldar. Ele sabe qual é a minha fraqueza, Ele sabe qual é as minhas necessidades, Ele sabe quais são as suas necessidades e as suas fraquezas. O que precisa ser moldado em você, o que precisa ser moldado em mim. Por isso a importância da intimidade e do tempo de tirar tempo com Deus para falar com o Senhor e matar a nossa carne. Jesus é o nosso grande mestre e Ele nos ensina. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e foi tentado por Satanás, o inimigo de nossas almas. Então nós precisamos jejuar, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, nós precisamos orar, conversar com o Pai, porque a oração é uma conversa. Desça à casa do oleiro, desça na presença do Senhor, consagre ao Senhor e fala, Deus, eu quero te ouvir. E busque com sede, fome da presença do Senhor. Quando eu comecei a ler a Bíblia e começou a sentir, foi uma época de muita fome e sede da presença do Senhor na minha vida. E aí eu comecei a buscar, irmãos e irmãs, eu jejuava todos os dias. E eu contava as horas no relógio de buscar, de estar ali com Deus, a hora que as crianças iam dormir. Eu acordava logo cedo, dormia mais tarde, ainda acordava mais cedo ainda para poder estar na presença do Senhor. E ali consagrava. Eu nem tomava café da manhã, eu passava já sempre almoço, passei dias assim, foi maravilhoso. Ali eu também foi quando aconteceu o batismo com o Espírito Santo também dentro da minha casa. E
coisas maravilhosas, né? Ali veio também os frutos do Espírito, né? Mas me dando paciência, amor, liberei perdão, pedi perdão. Tudo isso foi orientado por Deus e através da sua palavra. Deus foi ministrando ao meu coração, eu fui tendo sensibilidade de ouvir Deus. Deus falava comigo e era incrível como Deus falava. E fala comigo ainda. Mas basta a gente se colocar na posição de ouvir a Deus. Busque ao Senhor, desça à casa do oleiro. Deixe Deus te transformar segundo a vontade dEle. Busque a Ele por cura, por transformação, por alguém que você esteja pedindo transformação na vida. Deixe Deus fazer. Busque ao Senhor, faça jejum, faça oração, pague preço, né? Pague preço, vai valer a pena. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, que o seu dia possa ser cheio e repleto da presença do Senhor. Busque ao Senhor cada dia mais para ouvir a sua palavra. Tenha a sua rotina com o seu Pai querido e amado. Busque mais intimidade com Ele. Que Deus abençoe. Outro dia eu volto com mais um devocional. Eu gravo os devocionais de segunda a sexta e eu estarei de volta, se meu Pai querido e amado assim permitir. Mas nunca deixe de ler a sua Bíblia. Todos os dias medite na palavra e tire tempo de conversa com seu Pai querido e amado. Amém? Deus abençoe.